Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, irmã Márcia, Deus abençoe você. Irmã Marla, Deus te abençoe. Aguardando só um pouquinho aqui, entrar mais pessoas, porque eu não havia anunciado esse culto. Irmã Beth, a paz do Senhor, pedindo oração pelo irmão dela, irmã Cristiane, Marisete, Marques Clay, Lidiane, o Alisson, José Carlos, Terezinha, Eliana. Bom dia a todos vocês. Deus abençoe você de uma forma poderosa no nome de Jesus. Hoje, excepcionalmente, eu estou transmitindo esse culto agora na parte da manhã, porque à noite eu vou estar ajudando a minha esposa na organização de um evento social e não poderei estar aqui. Mas como eu sei que muitas pessoas têm acompanhado os nossos cultos, as nossas transmissões aqui, eu não quis deixar de compartilhar essa palavra com você, né, que Deus colocou no meu coração. E eu oro para que o Espírito Santo fale muito com você, no nome de Jesus. Amém? Hoje, irmãos, por ser o primeiro domingo do mês, tradicionalmente, a gente faz a celebração da Ceia do Senhor. O que é a Ceia do Senhor? É um momento em que nós comemos junto o pão e bebemos junto o cálice, que no nosso caso aqui é o suco de uva, não é? Relembrando a morte de Jesus. Jesus disse que depois que ele fosse embora, ele deixou essa ordenança. Quando vocês se reunirem e comerem o pão e beberem o vinho, lembrem-se que eu morri por vocês. Então a gente faz isso, né? Então, se você puder, se você estiver aí na sua casa e puder preparar o suco de uva e o pão no final dessa ministração, no final desse momento aqui de culto, nós vamos celebrar juntos o sacrifício de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Amém? Eu sempre tenho recomendado aqui no início das minhas transmissões, eu sempre dou alguns recados, né? E eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Isso não custa nada, não paga nada. Se você olhar embaixo do vídeo aí, ó, vai ter um íconezinho para você clicar e se tornar inscrito no canal. É só isso. Nós já estamos com mais de 2 milhões de inscritos. Isso é maravilhoso. Imagina, 2 milhões de pessoas todos os dias que acompanham aqui a palavra de Deus, porque esse é um canal exclusivamente cristão. Nós postamos todos os dias conteúdo exclusivamente cristão. E além de se inscrever, eu peço que você escreva algo nos comentários. Coloque o seu nome, coloque o seu pedido de oração. Eu estou vendo a irmã Roberta Kelly aqui, colocou, Roberta Kelly de Salvador. Bom dia, pastor Edivaldo e irmãos em Cristo. Bom dia, irmã Roberta. Várias pessoas colocaram. Eu quis destacar o comentário da Roberta, porque ela é membro do canal. Ela se tornou membro do canal. E uma das formas de apoiar, de ajudar o nosso ministério é se tornando membro do canal. Você clica lá e você vai se comprometer com um valor pequenininho, um valor baixinho. O membro paga R$ 7 e pouco por mês. E aí tem acesso a um conteúdo exclusivo. E é uma maneira de expressar a gratidão das pessoas em relação ao que nós temos feito aqui nas redes sociais, através da palavra de Deus. Então, se inscreva,
deixe seu comentário, compartilhe a mensagem, copia o link, dá um pause, copia o link e manda lá nos seus grupos, avisa lá para a família, para a igreja. Olha, tem culto aqui do Minuto com Deus, tem um culto, tem uma palavra com o pastor Edivaldo. A palavra de Deus é sempre rica, irmãos, não é porque eu estou ministrando ou quem quer que seja, mas o poder do Espírito Santo está nas palavras do Senhor. Então, essas são várias formas de nos ajudar. Nós temos Pix, que está na descrição do vídeo, temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica e temos esses livros aqui que eu estou anunciando. O Seu Tempo é Agora, que é um livro de devocionais, um livro de mensagens diárias, devocionais, para a sua edificação. E esse aqui, ó, Casamento Firmado na Rocha, um livro que eu tenho recomendado para todos os casais. Esse livro foi escrito por mim, baseado em algumas passagens de Provérbios. Ele tem 15 capítulos. Ele foi prefaciado pelo pastor Josué Gonçalves, que é uma referência de família aqui no Brasil. Então esse livro tem ajudado muitos casais a melhorarem, a aprimorarem o seu relacionamento conjugal. Então adquira esses livros e você estará abençoando o nosso ministério. Bom dia, irmão Ronaldo Novaes. Deus te abençoe. A irmã Maria Fernanda está perguntando aqui, o culto começou que horas? Eu comecei agora. Era 10h05, 10h07 mais ou menos. Porque, como eu falei, à noite eu estarei participando de um evento social que irá beneficiar algumas mulheres em situação de risco aqui em Belo Horizonte, que fazem parte de um projeto que nós apoiamos, que é o Projeto Romper. Durante a semana eu vou postar aqui o vídeo, explicando sobre essa ação social que nós estamos promovendo para essas mulheres. Eu estarei ali apoiando a minha esposa. Eu não estou indo como palestrante, como ministrante, não, eu estou lá para dar um apoio logístico. É o carro, leva, traz, carrega a mesa, monta as coisas, distribui o lanche, eu estou indo lá para fazer isso. Eu e minha família nos envolvemos hoje com esse projeto social, que é o Projeto Romper, e hoje terá essa ação específica para 10 mulheres. Nós vamos abençoar, beneficiar 10 mulheres com um dia de beleza, um dia de princesa, e será tudo para a glória de Deus. Amém? Irmãos, essa semana eu fiquei pensando muito sobre tudo que está acontecendo, sabe, no mundo, no Brasil. E eu fiquei refletindo muito a respeito de um episódio que aconteceu. Você deve ter acompanhado aí na rede social, nos noticiários, o episódio de um deputado que, pode ficar tranquilo que eu não vou falar de política, mas a atitude desse deputado foi algo assim repugnante. Um deputado que saiu daqui e foi na Ucrânia, supostamente para fazer uma ação humanitária, e só que quando ele estava lá, ele mandou um áudio que acabou sendo vazado, onde ele falava de uma forma muito vulgar, se referindo às mulheres refugiadas. E isso me marcou muito, isso foi uma bomba na internet, isso prejudicou a carreira política desse homem, prejudicou o relacionamento amoroso dele, a noiva dele terminou com ele, o partido dele não quer ele mais, o Brasil inteiro repudiou essa declaração dele, onde ele trata as mulheres como objetos sexuais. Ele usa uma expressão assim, durante a fala dele, ele diz assim, elas são muito fáceis, porque elas são pobres. Então isso assim,
me provocou uma ira muito grande. Ira não é pecado, não, tá? O que você não pode é transformar a ira em algo ruim, em uma atitude ruim, de violência. Mas a ira, ela faz parte da nossa indignação. Ela faz parte do nosso sentimento de justiça. Então, quando acontece algo nesse sentido, é justificável que nós fiquemos irados. Então, eu me lembrei, né, de como a sociedade, de uma forma geral, trata as mulheres, sexualizando as mulheres, objetificando as mulheres. E aí eu comecei a olhar para Jesus, porque em tudo nós temos que olhar para Cristo. E eu comecei a pensar a maneira como Jesus tratou as mulheres enquanto ele esteve aqui. Obrigado, irmão Ronaldo, pelo superchat. O superchat é uma forma de você contribuir, de você destacar o seu comentário. Aparece para mim vários comentários aqui, mas o superchat destaca os comentários. E o irmão Ronaldo contribuiu aqui. Deus te abençoe, viu, meu querido? No nome de Jesus. Tem um irmão aqui, irmão Cleaver, está dizendo aqui, olha, pastor Edivaldo, eu perdi minha esposa, ela morreu segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Gostaria de agradecer por todas as mensagens do Minuto com Deus, pois elas me fortalecem todos os dias. Irmão Cleaver, meus sinceros sentimentos pela perda da sua esposa. Eu não sei em quais circunstâncias ela faleceu, mas eu oro para que o Espírito Santo coloque força, coloque paz em seu coração, tranquilidade, e que você possa sempre honrar a memória dela, né, e que Deus fortaleça você e toda a sua família, todos aqueles que estão sentindo a perda dela, no nome de Jesus, e vocês possam superar esse momento. Amém? E eu aproveito, né, e estendo esse sentimento, essa oração para todos aqueles que tiveram perdas recentes. Eu fiquei pensando então sobre a atitude desse homem, né? Esse homem ligado à política, que eu não quero nem falar o nome aqui para dar palanque, mas que é uma pessoa conhecida. A atitude repugnante que ele teve, tratando as mulheres refugiadas. Em circunstância nenhuma a mulher deve ser tratada como um objeto. Mas esse homem, especificamente, ele estava tratando mulheres refugiadas, mulheres que já estão sofrendo, mulheres que estão ali, talvez, por força das circunstâncias, tendo que abandonar a família, os filhos, o marido, o emprego, partindo para um futuro incerto, porque a guerra está acontecendo e tem atingido muitas pessoas, e esse homem sem compaixão nenhuma, pensando somente nos seus próprios desejos, rotula essa mulher de uma forma pejorativa e falou várias coisas. É um áudio longo de mais de 3 minutos, e o Ronaldo Novaes está falando aqui que ele é de São Paulo e está sofrendo as consequências em relação a esse episódio. Sim, as nossas atitudes, elas geram consequências, as nossas escolhas, né? E foi terrível o que ele falou. E uma coisa que ficou muito marcado na fala dele, para mim, foi assim: elas são fáceis porque elas são pobres. Sabe? Como se a pobreza definisse a dignidade, como se a pobreza definisse o caráter. Então, que o Senhor tenha compaixão desse homem, mas não tem como a gente não se indignar diante dessa situação. E aí Deus me levou a uma passagem dos evangelhos onde Jesus se depara com uma mulher marginalizada,
uma mulher que vivia à margem da sociedade por causa de uma circunstância. E eu quero que você acompanhe essa leitura comigo e veja a maneira como Jesus tratou essa mulher. E que sirva de exemplo para nós. Hoje é dia 6 de março. Daqui a 2 dias é o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero que você pegue esse texto que eu vou ler aqui como uma referência, como a maneira como Jesus acolhe a mulher, como ele dá voz à mulher, como ele se posiciona diante dos anseios, das angústias daquela mulher e restaura a sua vida. Amém? O texto que eu quero ler está em João capítulo 4. Eu gostaria muito que, se você estivesse aí na sua casa, se você puder, se assente para ouvir a palavra de Deus, aquiete-se, né, para um pouquinho as suas atividades e pegue a sua Bíblia para você acompanhar a leitura. Eu sei que a fé vem pelo ouvir, mas quando a gente lê, a gente fixa mais e, de repente, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma diferente, como falou comigo. Ele vai te abençoar de uma maneira diferente, segundo a sua necessidade. Não deixe de colocar aqui nos comentários o seu nome, de onde você está falando, o seu pedido de oração. Se você acompanhou esse episódio aí que eu falei, deixa aqui a sua opinião em relação a isso, o que você acha. E a irmã Gisele está dizendo assim, olha, infelizmente, pastor, ele é uma figura pública e veio à tona, mas isso acontece e muito com as mulheres. É verdade. Ele é uma figura pública, né? Então a repercussão foi grande, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, porque de uma forma geral, essa é a maneira machista como a sociedade, como os homens tratam as mulheres. Mas eu quero mostrar a você como Jesus considera a mulher, como ele trata as mulheres, como Deus trata as mulheres. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou parar aqui um pouquinho. Jesus saiu da Judeia e foi para a Galiléia. E o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Geograficamente, se você olhar no mapa, você vai ver que para ir da Judeia até a Galiléia, realmente é necessário passar por Samaria. Mas Jesus passou ali de forma proposital. O que significa isso? Porque ele tinha um propósito. Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Então, quando Deus tem algo a fazer na vida de uma pessoa, Deus fará tudo o que for necessário para que esse encontro de Deus com essa pessoa aconteça. Então, muitas vezes, Deus vai levar você a alguma circunstância, a algum lugar, a um momento, a um encontro com alguém. E esse encontro vai fazer com que você se aproxime de Deus. Essa circunstância, esse problema que você tem enfrentado, ele vai de alguma forma ser uma ferramenta de Deus para que você se aproxime dele. Então, eu vou ler o texto aqui, você vai ver que Jesus se encontrou com essa mulher num poço.
ela estava ali tirando água e ele, Jesus, passando por ali, sozinho, porque era necessário passar por Samaria. Já estava na agenda de Deus aquele encontro. Amém? Talvez você chegou aqui hoje, nessa transmissão, nesse culto, e por uma recomendação do YouTube, porque alguém te passou o link dessa mensagem, e aí você pensa assim, olha, que coincidência, eu cheguei aqui e estou ouvindo Deus falar comigo. Não é coincidência, é porque Deus trouxe você aqui e Ele quer falar com você. Era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário que Jesus passasse hoje pela sua casa. Hoje, excepcionalmente, eu estou transmitindo o culto pela manhã. Então, muitas pessoas que talvez não tenham o costume de assistir ao culto à noite, porque estão com a sua família ou porque estão nas suas respectivas igrejas, estão aqui hoje de manhã. E aí eu mesmo fiquei pensando assim, excepcionalmente eu vou transmitir o culto, como eu coloquei lá no grupo de colaboradores, mas não, é porque Deus preparou esse momento. Deus preparou esse momento para que eu e você pudéssemos ter essa conversa, essa reflexão aqui na palavra dele. Então ele tem algo a fazer no seu coração hoje, amém? Era necessário que Jesus passasse por Samaria. É necessário que ele passe hoje na sua casa. É necessário que ele passe na sua vida. Aleluia. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus chegou em Samaria, num lugar chamado Sicar, perto das terras que Jacó deu a José, e ele chegou próximo a um poço. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus estava cansado, e você vai ver aqui, pela descrição do texto, que ele estava com sede. Isso nos mostra a humanidade de Jesus. Jesus, ele era Deus, mas Jesus se fez homem. Jesus não era um espírito vagando aqui na terra, não. Jesus se fez homem. Jesus nasceu no ventre de uma mulher. Ele cresceu, ele foi uma criança, ele foi carregado no colo por Maria, por José. Ele passou pela adolescência, ele enfrentou a puberdade, a juventude. Então, a palavra do Senhor diz que, inclusive, ele foi tentado em tudo como nós. As coisas que Jesus enfrentou aqui na terra, ele não enfrentou como Deus, não. Então nós temos que desmistificar isso. Tem pessoas que acham que Jesus foi para a cruz como um super-homem, que nada atingia ele, que nada provocava dor nele. Não. Ele enfrentou a cruz como homem. Ele venceu o pecado como homem. Ele venceu as tentações como homem. E aqui nesse momento ele estava cansado, porque ele tinha um corpo físico e ele estava com sede. E cansado e com sede, ele se assentou ali à beira de um poço. E o texto diz que isso se deu por volta do meio-dia. Isso era meio-dia, quando o sol está no seu auge aí, e o dia está no momento de mais calor, e Jesus estava ali assentado à beira de um poço. Obrigado, Ronaldo Novaes, está se tornando membro aqui, está se tornando membro aqui do canal. Você pode se tornar membro também. Quando Jesus se assentou, o versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Jesus pediu água para uma mulher. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o próprio texto explica: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Havia uma questão política e religiosa, então os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, eles não conversavam entre si. E mais ainda, não era comum um homem abordar uma mulher no meio da rua. Culturalmente, para o judeu, isso não era habitual. Mas Jesus, ele quebra aqui o protocolo, ele quebra esse tabu. Ele se aproxima da mulher, ele sendo judeu, se aproxima da mulher samaritana e ele pede água para essa mulher. Eu acho muito interessante, irmãos, essa abordagem de Jesus. Imagina Jesus chegando até nós. Se você pensar aos olhos naturais, se Jesus se aproximar de mim e de você, o que nós vamos querer fazer é adorá-lo e é pedir alguma coisa para ele. Não é verdade? Eu teria várias coisas para pedir para Jesus. Nossa, eu queria pedir coisas para Deus, para Jesus. É claro que eu vou expressar a minha gratidão, eu vou adorá-lo, eu vou dar um abraço nele, eu vou dizer o quanto eu amo. Mas se a conversa se prolongasse um pouquinho, eu pediria algo para ele. E o que acontece aqui é que Jesus pede algo para aquela mulher. Foi uma forma de abordagem para que, de certa forma, ele ganhasse a confiança dela, ele criasse um vínculo com ela, ele se aproximasse de uma forma não soberba, mas que, de certa forma, Jesus estava querendo dizer para ela: eu também tenho necessidades. Eu sei que você tem necessidades, mas eu também tenho necessidades. Jesus era homem. Em João capítulo 11, quando Jesus se deparou com a morte de Lázaro, do seu amigo Lázaro, o texto diz assim: Jesus chorou. Talvez seja um dos menores versículos da Bíblia. Jesus chorou. Quem chora é porque sente tristeza. Quem chora é porque sente angústia, porque está amargurado, porque está abatido. E Jesus chorou. E aquela mulher achou estranho, né? Como é que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? E aí, no verso 10, Jesus começa a entrar para o lado espiritual daquela conversa. Jesus responde assim: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Presta atenção. Aquela conversa de Jesus com aquela mulher não era uma conversa sobre necessidades físicas, sobre necessidades materiais. No seu íntimo, Jesus já sabia quem era aquela mulher. Ele já sabia o drama pelo qual ela passava. Não foi por acaso que Jesus chegou ali ao meio-dia, porque ele sabia que aquela mulher, ao meio-dia, ia até aquele poço para retirar água. Por que ela ia ao meio-dia?
né? Você já deve ter ouvido isso em outras pregações a respeito dessa passagem. Se você for pensar o momento ideal do dia para você ir num poço buscar água, sair debaixo do sol para buscar água num poço, para carregar um balde, né, pesado, o melhor horário seria na parte da manhã, quando o sol está mais brando, ou na parte da tarde, depois que o sol se pôs. Você procuraria fazer isso num momento que não estivesse fazendo tanto calor. Mas aquela mulher ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Porque esse era um horário em que ninguém mais ia. A maioria das pessoas estava nas suas casas. E aquela mulher era uma mulher condenada pela sociedade. Você vai ver no texto aqui que ela era uma mulher que já havia tido vários maridos. Então, a mulher que teve vários maridos, para a sociedade judaica, ela era uma mulher adúltera. Ela era uma prostituta. Já teve vários homens, já passou na mão de vários homens. Então, aquela mulher, para evitar o contato social, ela ia buscar água ao meio-dia. Só que Jesus se aproxima dela não para julgá-la, não para condená-la. Jesus, ele se aproxima dela para salvá-la, para transformar a sua vida. E quando ela diz que Jesus não tinha o balde para tirar água, a jarra para tirar água, né, Jesus oferece a ela um outro tipo de água. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu estou falando de uma necessidade espiritual e não de uma necessidade física. Eu gosto muito de Provérbios 27. Provérbios 27, deixa eu ver se eu abro aqui. Provérbios 27, versículo 7. Onde Salomão fala sobre a alma faminta, a alma que não está saciada. Olha o que Salomão escreveu. Provérbios capítulo 7, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Presta atenção nesse versículo. Ele fala que existem almas fartas, almas saciadas, mas também existem almas famintas. Almas que estão buscando por alguma coisa, querendo alguma coisa. A alma farta, a alma que está saciada, ou seja, a pessoa que está bem consigo mesma, que está bem com Deus, que está bem com as pessoas, ela pisa o favo de mel. Ou seja, por melhor que seja aquilo que você oferecer para ela, ela vai pensar muitas vezes antes de aceitar, de dizer o sim. Ou seja, a alma farta, aquele que está saciado, ele rejeita até a sobremesa. Ele pisa o favo de mel. Mas, para a alma faminta, até o amargo é doce. Entenda isso que eu quero dizer para você. Quando eu li essa passagem aqui, eu comecei a entender por que tantas pessoas permanecem em relacionamentos que todo mundo está vendo, todo mundo já percebeu que é prejudicial para ela. Todo mundo já viu que ele ou ela são pessoas dominadoras, são pessoas tóxicas, são pessoas que prejudicam o desenvolvimento espiritual dela, o desenvolvimento emocional, mas mesmo assim ela permanece ao lado dele, ele permanece ao lado dela. Por quê? Porque para a alma faminta,
até o amargo é doce. Amém? Até o amargo é doce. Até aquilo que está prejudicando você parece que é uma coisa boa, porque a sua alma está faminta. Uma vez eu conversei com uma pessoa que estava vivendo um relacionamento de adultério. Eu não vou revelar aqui ele ou ela, mas ele ou ela estava se relacionando com uma pessoa casada. E eu tentando convencer ele de que aquilo era loucura. E ele dizendo assim, não, mas ele ou ela, mas a gente ora juntos, a gente pede a Deus para nos abençoar, a gente vai na igreja juntos. E eu falando, meu irmão, minha irmã, ele é casado, ela é casada, não tem como Deus abençoar um negócio desse. Você está numa situação de adultério. Só que a pessoa estava tão cega de paixão, a alma estava tão faminta, que para ela, aquilo que aos olhos de todas as pessoas era amargo, mas para aquela pessoa era algo doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Jesus identificou na mulher samaritana uma alma faminta, uma alma que... Não entreguei não, irmão Paulo que colocou aqui, não entreguei não. Eu falei até para confundir mesmo. Deixa eu ver quem falou aqui. Você, ele entregou, é ele. O Bruno Pires de Souza, é ele, acabou entregando. Não, pode ser ele, pode ser ela. Eu falei mais para confundir mesmo. Jesus identificou na mulher samaritana uma alma faminta. E ele confirmou isso, ele queria ouvir da própria voz dela, quando ele diz assim, olha, eu tenho uma água para te oferecer que ela vai saciar essa sede que você tem. E ela não vai saciar somente agora, ela vai saciar para sempre. Jesus não estava falando de uma sede física, mas de uma sede espiritual. No verso 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Muitas pessoas pegam essa passagem aqui, do verso 16, onde Jesus fala com a mulher samaritana, vai lá, chama o seu marido e volte. Para dizer assim que Jesus estava confrontando o pecado dela. Irmãos, eu mesmo já preguei muitas vezes falando dessa maneira, porque Jesus confronta o nosso pecado. Tudo bem, Jesus ele pode até confrontar o nosso pecado em algum momento, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas especificamente nessa passagem aqui, eu não entendo que Jesus esteja confrontando o pecado, mas sim que Jesus estava dizendo, eu me compadeço da sua dor, eu conheço a sua angústia, eu conheço a sua frustração, eu conheço a sua decepção com a vida, eu conheço a sua decepção com os homens, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você está vivendo agora não é seu marido. Jesus estava dizendo, filha, eu conheço a sua luta, eu sei que não tem sido fácil, eu sei que a sua alma é uma alma insaciável e você tem buscado saciar a sede da sua alma através dos relacionamentos e por isso você está sendo marionete na mão de tantos homens. Eu sei que os homens se aproximaram de você somente por interesse. Eu sei que a sociedade enxerga você como um objeto sexual, um objeto de prazer. Mas eu tenho algo que vai saciar essa sede,
que vai matar a sua sede espiritual. Você não depende de um relacionamento para se realizar, para se completar. É isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava simplesmente jogando o pecado dela na cara dela. Não é isso, irmãos. Porque nós somos muito rápidos em julgar, né? E a gente pensa assim, essa mulher é uma mulher safada, já passou na mão de 5 homens, 6 homens. Não, talvez fosse por uma necessidade, porque os costumes, a cultura judaica não dava oportunidades para a mulher. Não era igual hoje que a mulher tem a oportunidade de sair para o mercado de trabalho, de estudar, de fazer uma faculdade. A mulher na cultura judaica era subjugada. Tanto que quando eles levaram uma mulher adúltera até Jesus, lembra dessa passagem? Eu falei disso outro dia. Levaram até Jesus uma mulher pega em adultério. Se a mulher havia sido pega em adultério, tinha um homem também na história. Onde estava o homem? Uma irmã até falou aqui, comentou assim, porque na novela, né, que está passando na televisão, o homem fugiu, mas o texto bíblico não diz isso. Então, ele me dá abertura para a interpretação. Eu posso conjecturar, ou seja, eu posso supor o que aconteceu aqui. A sociedade, ela cobra muito mais da mulher. Ela é muito mais rigorosa com a mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva caíram no pecado, Deus deu a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. E a sentença para a serpente, para o diabo, foi que ele seria inimigo da mulher. O diabo é inimigo da mulher. A mulher sempre será mais perseguida, sempre será mais injustiçada. A mulher terá que fazer muito mais do que o homem para ser reconhecida, para ter um salário igual ao do homem. A mulher demorou muitos anos para ter direito ao voto. Então, quando Jesus aborda a mulher samaritana, Jesus conhecia todas essas dores daquela mulher. Toda a frustração, a decepção, a injustiça, o julgamento. Imagina aquela mulher, irmãos, em algum momento ela até pode ter tentado buscar água no mesmo horário que as outras pessoas, né? Mas quando ela chegava no poço, talvez as pessoas saíam dali. As mulheres saíam catando seus maridos, colocando para dentro de casa. Olha, corre, corre, porque lá, aí está vindo aí aquela mulher que já teve 5 maridos. Talvez ela, se eu deixar o meu marido aqui, ela vai seduzir o meu marido. Então, Jesus, não que ele estivesse jogando os pecados em rosto daquela mulher. E ainda se ele jogasse, ele fez isso com amor, porque Jesus era manso, era humilde, era compreensivo, como nós devemos ser. Mas Jesus estava dizendo a ela, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua história, eu sei o quanto você tem sofrido. E é isso que o Espírito Santo diz para nós hoje. Deus está dizendo para você que está ouvindo essa mensagem, eu conheço a sua vida, eu conheço até o seu nome, eu te chamo pelo nome. Eu estive com você desde o ventre, desde o momento em que você estava lá sendo gerado no ventre da sua mãe. Eu conheço você, eu sei da sua luta, eu sei das injustiças que você sofreu na sua vida. Para algumas pessoas, Deus está dizendo, eu sei o quanto você sofreu por causa dos seus relacionamentos. Eu sei o quanto você já foi iludido, iludida principalmente, na mão de homens inescrupulosos, homens que
viram você apenas como um objeto sexual, mas eu tenho algo que vai saciar a sua sede. Não a sua sede física, mas a sua sede espiritual. Eu tenho algo que vai gerar cura dentro de você, nas suas emoções. O versículo 17, a mulher diz: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. A mulher começou a entender que aquela era uma conversa espiritual. Eu vejo que eu estou conversando com um profeta, porque o Senhor sabe a respeito da minha vida. E aí ela leva a conversa para o lado da adoração. Ela ainda está um pouco resistente àquela abordagem de Jesus e ela quis dizer que também era espiritual. Às vezes, irmãos, as pessoas que estão precisando de uma transformação, estão precisando de Deus, precisando ser curadas, renovadas, elas mesmas não reconhecem. Elas querem passar para nós uma fachada de que elas estão bem espiritualmente. E aquela mulher disse assim: os nossos antepassados adoraram nesse monte. Ou seja, eu conheço um pouco de religião, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o que importa não é o lugar onde você adora. O que importa é que você adore a Deus de uma forma verdadeira, com o seu espírito e em verdade. Não com uma fachada, não com um mecanismo, né, de tentar mascarar aquilo que você é, mas importa se derramar diante de Deus verdadeiramente. E aí, eu vou pular aqui para o verso 34, 33. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Porque os discípulos tinham ido comprar comida, lembra? E aí os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher e falaram assim: uai, será que alguém trouxe comida? Por que Jesus está conversando com essa mulher? E aí o verso 34, Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu acho interessante que no mesmo texto, Jesus fala sobre sede e fala sobre fome, mas sempre levando para o lado espiritual. Nós temos uma sede espiritual, temos uma fome que é espiritual. A nossa sede, ela será saciada com a presença de Jesus. Por isso Jesus disse para a mulher assim: olha, eu tenho uma água viva. Se você beber dessa água, você não somente será saciada para a vida eterna, mas a minha presença dentro de você se tornará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aquele que tem Jesus no seu coração será saciado espiritualmente e será um instrumento de Deus para saciar a vida de outras pessoas. E em relação à comida, nós temos sim uma fome física. Eu tomei um café agora há pouco, eu sempre como 2 ovos, né, um pão francês sem miolo e um café com leite. Eu coloco lá no meu Instagram de vez em quando, né, isso aí, e fruta e essas coisas, né, também, é claro. Então nós temos uma fome que é física, mas nós temos também uma fome espiritual. Como que sacia essa fome espiritual? Fazendo a vontade daquele que nos enviou e completando a obra que ele nos mandou fazer. Receba essa palavra aí no nome de Jesus.
você tem uma sede dentro de você. A sua alma talvez seja hoje uma alma faminta. A alma faminta, todo amargo parece doce para ela. Ela quer abraçar todas as coisas, ela quer fazer de tudo para saciar a sua sede, a sua fome. Mas para a alma saciada, a alma repleta de Deus, até o amargo, ou melhor, desculpe, até o mel, até a sobremesa, ele vai rejeitar, ele vai pensar duas vezes. Vai falar assim, não sei se eu quero isso para a minha vida, não. Pode ser a melhor proposta, pode ser a melhor oferta. Você não vai abraçar de cara, você vai pensar assim, eu vou orar, vou perguntar a Deus se é isso que Ele quer para a minha vida. Pode ser uma proposta de emprego, pode ser uma proposta de um relacionamento. Ah, mas ele é maravilhoso, ela é maravilhosa. Ore a Deus, porque a sua alma é uma alma saciada. Você tem dentro de si a presença do Espírito Santo. Então não precisa ficar desesperado, desesperada não. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Eu quero passar aqui para o momento da ceia. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Reflita nisso. Leia depois todo o capítulo 4 do livro de João. Não é por acaso que a gente pede às pessoas que comecem a ler o Evangelho pelo livro de João. Ele é um livro de fácil compreensão, de uma profundidade espiritual muito grande. E essa passagem, de uma forma particular, fala muito ao nosso coração. E escreva aqui o que Deus falou com você, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero passar para esse momento de ceia e nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. O ideal é que uma live dure no máximo 1 hora para efeito de engajamento e de repercussão na rede social. Então eu quero ler com você o texto da ceia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Isso aqui é Paulo falando. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? É uma ordenança de Jesus. Ele entregou a vida por nós na cruz. E ele disse que quando nós comêssemos o pão e tomássemos o vinho, o suco de uva, juntos, nós estaríamos relembrando o sacrifício dele. Então eu convido você a comer e a beber junto comigo. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra, pelo sacrifício dele na cruz por nós e pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de bênção, que a nossa alma seja uma alma saciada e não uma alma faminta, que a nossa sede espiritual possa ser suprida e as nossas necessidades emocionais, sentimentais e físicas também possam ser todas providenciadas por Deus, pela presença de Deus em nós. Pai amado e querido, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por esse momento. Te agradeço por todas as pessoas, ó Deus, que estão acompanhando essa mensagem, que abençoam esse ministério, financeiramente, aqueles que adquirem os nossos livros, aqueles que contribuem com os superchats, aqueles que se tornaram membros. Que o Senhor multiplique na vida deles de uma forma poderosa, de uma forma abundante. Deus,
Assim como era necessário que o Senhor passasse por Samaria, nós sabemos que também foi necessário que esse culto acontecesse nesse momento, nesse horário, nesse dia, para que, de certa forma, o Espírito Santo entrasse na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, e falasse com ele e com ela. Eu peço que o Senhor continue falando ao nosso coração ao longo desse dia, no nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor se compadece de nós. O Senhor não somente sabe dos nossos pecados, reconhece as nossas falhas, mas o Senhor tem uma proposta de mudança de vida para nós. Dá-nos dessa água viva, Jesus. Queremos beber dessa água viva que transforma o nosso interior, que transforma o nosso ser, que faz com que nos tornemos fontes inesgotáveis da Tua presença, por onde quer que passemos. Que eu e cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, possamos levar essa presença gloriosa e maravilhosa do Teu Espírito onde nós estivermos. Em nome de Jesus. A Tatiana está falando ali que tem pessoas aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Eu peço ao Senhor que, por meio dessa palavra, aquele que ainda não tem o Senhor no coração, possa abrir o seu coração, possa receber a presença de Jesus. Se você está fazendo isso, meu irmão e minha irmã, coloque o seu nome aqui nos comentários. Receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se há uma sede dentro de você, que você acha que é insaciável, que você já tentou suprir de várias formas, receba a presença de Jesus dentro do seu coração e se torne uma fonte inesgotável da presença de Deus. Aquele que tem sede, venha e beba da água viva. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Em nome de Jesus, recebe essas pessoas, Senhor. Todos aqueles que escreverem os seus nomes ali, que levantarem as suas mãos, né, em forma de emoji, não tem problema ser assim, mas que eles possam receber a Tua presença aí onde eles estiverem. Espírito Santo, faça com que tenhamos experiências sobrenaturais contigo nesse dia e daqui para frente. Eu abençoo a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, tomando posse da autoridade que o Senhor me concedeu lá na cruz do Calvário. Eu peço que o Senhor amarre o inimigo aí nessa casa, na vida dessas pessoas, que eles possam se completar através de Ti. E que toda ganância, todo egoísmo, toda soberba, toda vaidade possa cair por terra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Faça de nós novas criaturas. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Por isso, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra aí no nome de Jesus. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração. Eu leio depois todos os comentários, irmãos. Todo culto eu tenho a mania de fazer isso. Eu leio todos os comentários. E eu oro especificamente para que Deus abençoe a vida de cada um, segundo as suas necessidades. Que a presença poderosa e milagrosa do Espírito Santo seja com você durante essa semana. Em nome de Jesus, abençoe a sua vida, a sua família, os seus bens, a sua mente, que tem sido tão bombardeada pelo inimigo, seja revestida pelo capacete da salvação, que livra você de toda seta maligna do inimigo. Eu repreendo pensamentos de morte que tenha acometido a sua mente, pensamentos de tirar a sua vida. Em nome de Jesus, você tem muita vida pela frente. Você tem muito ainda que viver. Eu abençoo o seu lar. Em nome de Jesus, eu abençoo esse relacionamento. Que Deus traga cura, restauração e perdão a essa família, a essa casa. E que possam juntos celebrar a vida. Tire os olhos das circunstâncias, dos seus problemas um pouco, das suas limitações, das suas fraquezas e coloque os seus olhos em Deus. Amém?
em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto, a nossa próxima transmissão, se Deus assim permitir.